Olá pessoal, estamos começando hoje o Café com César. Eu tenho a alegria de receber uma pessoa que eu admiro muito, sou fãzaço dela, é minha amiga há quase 30 anos, mas eu acho que nos conhecemos com 1 aninho de idade, viu? Porque ela é jovem e uma jovem guerreira, dedicada, empreendedora. Ela contribuiu muito com o desenvolvimento da nossa organização. E eu tenho uma alegria enorme de apresentar a minha querida Gisele. Gisele, fala um pouco aí de você. Ô César, que satisfação estar aqui com você. Realmente falar para você e falar da telepesquisa e contar um pouco da minha história é muito importante, né? E deixa eu me apresentar. Eu me chamo Gisele, eu sou jovem, né? Eu tenho 50 anos e muito bem vividos. Sou uma paraense, acolhida aqui pelos natalenses, muito bem. Escolhi essa cidade para ser minha. E muito nova, eu tive o prazer, a sorte, né? Existe sorte, né, na vida? Pronto, eu tive o prazer de ter a minha primeira experiência com César, que foi justamente o meu primeiro emprego na telepesquisa. A telepesquisa estava começando e nós nos encontramos, trabalhei um período, contribuí com a telepesquisa, mas posso dizer que ela contribuiu muito mais comigo. Por quê? Porque foi na telepesquisa que eu me descobri uma vendedora, né? Foram as oportunidades que foram me dadas e que eu aproveitei com esse mentor maravilhoso aí que eu tenho, meu amigo. E é isso, César, só tenho a agradecer a você e a telepesquisa. Ela falou aí em vendedora e eu me lembro, Gisele, que eu falando que você é uma mulher que superou muitas adversidades e eu acompanhei várias delas, mas a primeira que eu acompanhei sua foi, não sei se você se lembra, mas pediram para você responder um questionário para ir para ser promovida para teste vocacional. Teste vocacional. Pronto. E o gráfico tinha que dar mais ou menos uma curva e deu uma reta. Você disse, eu não aceito isso. Não aceitou, e aí eu vou dizer para os nossos espectadores, ela se tornou a melhor vendedora da telepesquisa, né? E aí foi para o Pará. No Pará vendeu outros produtos, pneu para caminhão, freio para gato, ela vendia tudo que aparecia ela vendia e retornamos e ela contribui até hoje conosco. Mas assim, Gisele, você realmente superou muitas adversidades, nós estamos no mês de outubro e que dado a alusão ao outubro rosa, né? Então câncer de mama. Isso. E você teve uma experiência, né? Tem uma experiência com câncer de mama. Sim. E acontece que eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua história, essa sua vivência, essa sua experiência. César, foi uma descoberta daquelas que a gente não quer receber, uma notícia que a gente não quer nunca receber, né? Mas como tudo que nós passamos na vida serve de aprendizado. O câncer, essa palavra que a gente tanto tem medo de falar, e mais ainda de vivenciar, eu não conhecia de perto. Eu nunca tive nenhum contato, não tinha tido nenhum contato com ninguém que tivesse tido essa doença. Não tão próximo a mim, na minha família, nada. E eu tinha muito medo. Sempre que eu passava em frente à liga, eu dizia, eu espero que eu nunca tenha que entrar, né, para visitar ninguém, porque esse eu nem cogitava, então que eu não tenha que visitar ninguém, porque eu tinha medo do que eu ia encontrar. E ano passado, em janeiro de 2022, fazendo autoexame, que é uma coisa que todas as mulheres precisam fazer, ainda mais jovens, assim como eu, mais ainda, né? E eu fazendo, eu percebi. Na verdade, eu percebi em setembro. Eu já vinha notando como se fosse um nódulo, um carocinho, não dei muita importância. Fiquei uns meses sem nem procurar médico, meu esposo vai atrás, você está percebendo alguma coisa, mas ele não chegou a me incomodar e eu achar que fosse alguma coisa relacionada a isso. E quando foi em janeiro, eu decidi tanto falar que eu vou aproveitar e vou fazer. Eu fiz o exame, o meu exame deu negativo, tanto a ultrassonografia quanto a mamografia. Eu costumo dizer isso porque para que as mulheres não se conformem com o primeiro exame ou com um falso negativo, né? E foi isso, eu não me conformei. Por quê? Porque aquele nódulo, ele existia e para mim ele era vivo. Ele começou a me incomodar, né? Então, logo que eu fiz o exame, eu peguei Covid. Então, eu peguei a primeira Covid doente.
sem saber, né? Doente. Passei 10 dias me recuperando, peguei o resultado, procurei a minha ginecologista e ela disse, Gisele, tá tudo bem, os seus exames não deram nada. Eu disse, pois é, mas eu não aceito. Mais uma vez, eu não aceitando as situações, né, César? E eu disse, mas tem alguma coisa errada. Ela, então pronto, para você ficar mais tranquila, procure um mastologista. E naquele mesmo dia, existia um mastologista à disposição para me atender. E ele pegou o exame e mais uma vez me disse o que eu já tinha estudado. Seus exames não deram nada. Eu disse, pois é, doutor, mas eu acho que tem alguma coisa. Eu disse, então para você ficar tranquila, que era o que eu estava buscando, ficar tranquila, vamos fazer um exame? Eu disse, vamos, de toque. E nós fizemos esse exame. Ele percebeu realmente esse nódulo onde eu estava dizendo que tinha, e ele não aparecia esse nódulo na ultra, e nem na mamografia. Ele pegou uma ultra portátil, onde o celular dele foi a tela, e ele descobriu meu nódulo, porque ele me ouviu, você entendeu? Ele me ouviu, ele não aceitou e nem eu aceitei aquela condição daquele exame. E ele disse, vamos fazer o seguinte, isso foi no dia 24 de janeiro. Quando foi dia 25, ele falou, dia 24 ele fez, vai autorizar. Se você conseguir autorizar, me ligue, esse é meu telefone pessoal. Mande uma mensagem que eu espero amanhã para a gente fazer a punção. E descobri que de fato há nesse nódulo. E assim eu fiz, fui no plano de saúde, autorizei, mandei a mensagem e ele disse, lhe aguardo amanhã, às 13 horas. E assim fiz. Eu fui, fizemos e levei no Luiz Antônio, que era o laboratório, para esse tipo de exame. E eles me deram 10 dias úteis. Isso dia 25 de janeiro. Não sei porquê, não me pergunte. Dia 28 me bateu a curiosidade. Eu vou olhar. Tem 2 dias, 3 dias, de repente, e o resultado estava lá. Né? Desde o dia anterior, desde o dia 27. Eu olhei, li, achei que estava tudo bem, porque não entendi o resultado. Mandei para o meu esposo e mandei para o meu mastologista, Dr. Eliel de Souza. E quando meu esposo recebeu o exame de cara, só eu que não enxerguei. Estava escrito lá, carcinoma. E ele já mandou para o médico amigo, e o médico confirmou. Seu esposo, nosso amigo Alexandre. Isso, exatamente. Ele soube antes de mim, porque eu peguei o exame e não entendi. Ele entendeu. E ele viu na hora. Então ele não quis me dizer. Eu fiz assim, mandei para você e mandei para o Dr. Eliel. Estou aguardando uma resposta, porque eu não entendi nada. Essa foi o que eu mandei para ele. E ele disse, bem, não serei eu que vou dar essa notícia, já que ela mandou para o médico. E logo em seguida o médico me ligou, me deu essa notícia. Confesso para você que eu acho que eu passei alguns minutos tentando assimilar, né? Para mim naquele momento foi uma sentença de morte, esse foi o sentimento. Eu comecei a meio que me despedir das coisas, foi uma sensação péssima para mim. Eu dirigi da minha residência até Natal sem lembrar desse percurso, porque eu fiquei atordoada nesse momento. Enfim, eu fui falando com algumas pessoas enquanto eu dirigia, não lembro muito bem nem o que eu falava, mas eu tinha escolhas, sabe, César? Eu tinha escolhas. 2. Viver aquela doença e me aprofundar e permitir que ela tomasse conta, ou mais uma vez não aceitar. E eu não aceitei, no sentido de que ela pudesse ser mais forte do que eu, né? E eu comecei a fazer um tratamento na liga, que eu nunca... Aceitou que estava doente. Aceitei que estava doente. Mas não aceitou que ela lhe Mas eu dominasse. não aceitei que aquilo fosse uma sentença de morte. Legal. Entendeu? Eu aceitei que aquilo fosse um ensinamento. Aí tudo bem. Por quê? Não sei. Não vou questionar Deus em relação a isso. Mas eu precisei entrar na liga que eu não queria nem visitar. E eu me vi como uma paciente. Que coisa legal. Agora, Gisele, tá curada? Estou curada. Como é que um paciente oncológico diz estou curado? Certo. Né? Pronto. Quando é que eu posso afirmar isso? O paciente oncológico ele passa 5 anos tomando ainda o remédio, isso é de praxe, isso vem dando certo. Porém, eu sou hoje uma paciente oncológica que não tenho nenhuma célula cancerígena em atividade. Mas eu tenho observações em relação ao meu organismo. A gente é diferente de um olhar, tanto que existem preocupações, existem exames periódicos, existem sinais que o organismo dá, que o corpo dá e que eu preciso respeitá-los e estou mais atenta. Sempre fui totalmente desatenta, eu fui uma pessoa totalmente desprovida de doenças, não tive nada que a maioria das mulheres sentem, eu nunca senti uma enxaqueca, eu nunca senti uma cólica,
né? Então eu nunca tive problemas de saúde graves, então eu sempre levei dessa forma. E me peguei com uma doença gravíssima, letal, onde hoje a gente recebe diariamente informações de mulheres que não conseguiram vencer essa doença, mas eu me apeguei àquelas que eu convivi na liga e que tinham história para contar de que eu superei. Então foi nelas que eu comecei a mirar, né? A usar como exemplo. Se elas estão aqui comigo, estão me dando depoimento, amanhã serei eu a dar esse depoimento. Você acredita ser era uma pessoa negligente com sua saúde? Muito. Eu tinha 49 anos, eu nunca tinha feito a mamografia. Gisele, eu compreendo o seguinte, isso é coisa da minha fé. Tudo na vida que acontece, nós temos perdas e ganhos. Você consegue extrair algo de positivo desse episódio? Consigo. Como eu estava falando para você anterior, a gente tem escolhas, né? E muito do que a gente vive hoje, das decisões, foram decisões que eu tomei no passado e que eu estou colhendo hoje. E esse, para mim, foi o maior ensinamento. Eu aprendi que aquele tempo que eu não tive, que eu não tinha, que eu não queria gastar com a minha saúde, eu consegui, eu passei um ano cuidando da minha doença, né? Então, é um ensinamento. Se preocupe. Prevenir é bem mais barato, é menos dolorido do que remediar, entendeu? Porque você, inevitavelmente, o que nós temos mais precioso, César, é a saúde. Porque tem coisas que nem o dinheiro, ele te proporciona infinitas coisas, mas muitas vezes ele não te proporciona uma cura necessariamente, né? Então, isso para mim, em relação a essa doença, foi: cuide-se. E esse recado não é só para as mulheres não, né? Não, de forma nenhuma. Câncer de mama também? Sim, câncer de mama, nós temos o próximo mês, hoje nós estamos falando em outubro, né? É muito pertinente esse assunto, cada vez mais precisamos falar. Os tratamentos e os exames, eles têm salvado mulheres, porque quanto antes você descobre, é mais fácil você curar, que eu acredito que foi o meu caso. Mas no próximo mês, por exemplo, novembro, nós vamos estar falando dos homens, né? Que em relação ao câncer de próstata também, né? Os homens, assim, eles têm medo, eles têm receio, eles têm preconceito com relação ao exame, que muitas vezes salva vidas também. E mama também, o homem pode ter câncer de mama, né? Sim, também pode ter câncer de mama. Ela não é exclusiva da mulher. Claro que ela é uma incidência muito maior. A gente quase não ouve, mas existe, né? São glândulas e elas podem sim. Nós temos um órgão que ele pode ser acometido. Muito bem, Gisele. Você disse para a mulher, previna-se, né? Mas vamos supor que a mulher não preveniu e agora está com câncer. Que palavra de esperança você pode passar para essa mulher, para essas mulheres que estão acometidas do câncer? Fé, confiança, acreditar. Fé não é acreditar naquilo que a gente não vê. Pronto. Eu não enxerguei a cura naquele momento que eu recebi a notícia, mas eu sabia que ela estava lá. Era uma questão de tempo, é uma questão de processo. Então não se desespere ao primeiro diagnóstico, né? Ele não é definitivo. Depende de você, de como as coisas vão caminhar. Depende da motivação, depende... Porque muitas vezes, César, as pessoas hoje em dia, elas se entregam ao problema. Pessoas novas, pessoas mais velhas se entregam ao problema, entram na depressão, e uma coisa vai desencadeando outra. Então o que eu posso dizer para você? Eu estou aqui dizendo que é fácil? Não. Eu estou dizendo para você que é possível. E eu digo para essa mulher, acredite, confie, tenha fé, faça o seu papel. O problema já está aí. Hoje eu costumo dizer, muitos resolvem chorar, outros resolvem fazer lenços. Legal. Eu estou fazendo lenços. Muito bem. Muito obrigado, Gisele. Foi uma alegria enorme te receber aqui. E é isso. Gisele é um exemplo de guerreira, um exemplo de pessoa. E se você não está com câncer, previna-se. Faça regularmente seus exames, assim como bem frisou Gisele. E para quem estiver com câncer nesse momento, acredite, né, Gisele? Acredite. Tenha fé. Né? Fé é acreditar naquilo que não se vê. Palavras de Gisele, e foi uma alegria enorme. E até o próximo Café com César.